Sou o psicólogo Marlon Steffen e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o código de ética do psicólogo. Como vocês bem sabem, cada profissão da saúde que oferece algum serviço à sociedade possui um código de ética e possui um conselho que vai regulamentar essa profissão. Se vocês forem ver no perfil do psicólogo nas redes sociais ou em algum portal onde ele vai oferecer o seu atendimento, vai sempre ter um número que segue a sigla CRP, que significa Conselho Regional de Psicologia. Cada estado vai ter o seu Conselho Regional de Psicologia e o Brasil inteiro possui o Conselho Federal de Psicologia, que ordena e organiza todos os conselhos regionais. Vocês podem entrar nos sites do Conselho Regional de Psicologia do seu estado para pesquisar qual psicólogo está de fato registrado e se o registro daquele psicólogo está ativo. É muito importante manter esse tipo de cuidado e fazer esse tipo de investigação quando você está procurando um profissional. O código de ética ele existe não só para regulamentar a prática profissional do psicólogo, mas ela existe principalmente para proteger a sociedade de más práticas profissionais. Se olharmos nas redes sociais ou no relato de pessoas que já tiveram experiência com algum psicólogo, vamos perceber que existem muitas dúvidas em relação a que tipo de psicólogo procurar, ou então sobre algumas práticas que psicólogos pelos quais a pessoa já passou, fizeram e ela considerou que são questionáveis. Então, para saber ou não qual prática o psicólogo pode realizar, existe o código de ética da profissão. Esse código de ética pode informar a população sobre o que é uma boa prática na psicologia e o que não é. E quais são os sinais de que aquele psicólogo talvez não seja o melhor profissional para lidar com as demandas que ela vem trazendo. Porém, esse recurso não pode ser utilizado se a população não tiver conhecimento dele. É por isso que eu decidi fazer uma série de vídeos que vão educar a população em relação às boas práticas profissionais, que o psicólogo pode ou não fazer no seu consultório, para que as pessoas tenham um recurso que as tornem capazes de avaliar o profissional que elas estão contratando para lidar com a sua demanda. Porque contratar um psicólogo é um investimento muito sério e as questões que as pessoas buscam trabalhar com o psicólogo são extremamente importantes na vida dela. Então, saber avaliar se aquele profissional está fazendo um bom trabalho ou não é extremamente importante. Nesse vídeo eu decidi apresentar o código de ética profissional do psicólogo e eu vou ler alguns dos princípios desse código para que as pessoas entendam qual é a função real de um psicólogo. Esses são os princípios fundamentais do psicólogo. O primeiro é que o psicólogo baseia seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, o psicólogo ele não pode ferir os direitos civis e humanos de uma pessoa. É aquilo que eu já falei em outro vídeo, que por um lado o psicólogo lida com o conceito universal da saúde e por outro o psicólogo lida com o conceito universal da cidadania. Toda a prática do psicólogo que fira esses direitos, ela não está muito de acordo com os princípios da profissão. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse segundo princípio diz respeito à responsabilidade social da prática da psicologia. A psicologia não é só trabalhar em consultórios ou trabalhar em instituições como hospitais. O psicólogo precisa construir um trabalho diante da coletividade, como por exemplo um trabalho de orientação nas redes sociais ou um trabalho junto a populações que não têm recursos para acessar os serviços de saúde privada. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Aqui é uma outra consequência dessa responsabilidade social. E a gente tem que trabalhar diante das demandas que são apresentadas no contexto específico onde esse trabalho está sendo realizado. Esse contexto deve ser respeitado. O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico do conhecimento e prática. Aqui ele vai dizer que a outra das funções do psicólogo é desenvolver o conhecimento em torno da sua prática profissional, desenvolver pesquisas para aprimorar essa prática e fundamentar melhor o conhecimento que a psicologia tem acerca dos fenômenos com os quais ela trabalha. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Aqui
o Código de Ética está dizendo que uma das nossas responsabilidades é educar a população acerca do nosso trabalho e das informações que estão em torno do nosso trabalho. Parte dessa educação eu faço nas minhas redes sociais quando eu falo de algum conceito da psicologia, ou então quando eu falo de alguma psicopatologia, ou de alguma intervenção que pode ser feita diante de alguma questão. E outra parte desse trabalho é educar as pessoas acerca do que estrutura a própria profissão da psicologia, como o vídeo e a série de vídeos que eu decidi fazer agora. Educando as pessoas acerca dos padrões éticos que a profissão deve reconhecer e respeitar. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. Esse princípio ético vai falar da psicologia enquanto uma profissão na sociedade. Toda vez que essa profissão ela é desvalorizada ou então que ela é precarizada, nós psicólogos precisamos nos voltar contra isso, porque nós sabemos que a precarização dessa profissão vai levar a um serviço pior para a população. E essa precarização não é de interesse de ninguém. E o último princípio é que o psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios desse código. Aqui nós podemos ver mais uma questão de reconhecimento contextual, porém agora a partir do reconhecimento das consequências das relações de poder. Quais são os fenômenos que relações de poder, de submissão, de silenciamento podem oferecer na vida de uma pessoa ou de um coletivo? E o psicólogo deve atuar posicionando-se de forma crítica em relação a essas relações de poder, buscando desenvolver aquele primeiro princípio, que é o princípio da cidadania. Muitas vezes uma relação de poder fere os princípios de cidadania ou dificulta muito a realização desses princípios de cidadania para aquele que se submete ou para aquele que é mais fraco. E o psicólogo, para seguir esse primeiro princípio, precisa levar isso em consideração e intervir sobre isso. Bom, esse foi o primeiro vídeo do qual falei sobre o código de ética do psicólogo e da importância da população de compreender esse código, de ler esse código e de se informar sobre as responsabilidades e os deveres do psicólogo, para poder avaliar a qualidade do serviço que ela está contratando. É isso, curta, compartilhe e comente no vídeo. Vou deixar um link para o PDF do Código de Ética Profissional do Psicólogo, então se tiver interesse, confira. Me siga, porque isso é muito importante no meu trabalho de educação em saúde mental.